Está começando mais um programa da Alternativa no Ar. E você que está aí nos assistindo, lembre-se, sigam as redes sociais da Alternativa Online, dê o seu like, acione o sininho e também compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E a nossa convidada de hoje é uma grande empresária de sucesso lá do Japão. Ela atua junto à polícia lá do Japão em campanhas de combate ao crime. E em todos os empreendimentos ela foca o lado humano e no bem-estar das pessoas envolvidas. Seja bem-vinda, Márcia Guimarães. Obrigada. E olha, essa é uma satisfação muito grande. A gente pegou você de pulo, a gente ficou sabendo que você ia estar aqui no Brasil e falou, vem cá, vamos conversar, né? Eu agradeço o convite, muito legal o podcast de vocês, né? E, bom, enfim, estamos aí, vamos bater esse papo, né? Olha só, Márcia, você que é assim, uma empresária de sucesso, você fundou, né, a empreiteira Tire Corporation, já tem mais de 20 anos, né? São 26 anos. 26 anos, mas você abriu uma escola no Japão, creche, e também a padaria Pão de Casa. E hoje a gente vai estar aqui querendo conhecer mais, né? Quem é essa Márcia Guimarães que fez todo esse trabalho aí, conseguiu tantas vitórias lá no Japão, que é realmente muito difícil, né? Agora me fala, você é mestiça, né? Sou mestiça. Parte do pai, de mãe, da descendência? Minha mãe japonesa, meu pai português. E você é nascida no Brasil. Aqui no Brasil, mas em São Paulo mesmo? São Paulo. Ah, que legal. E dentro de casa, era sua mãe que era descendente, você falou assim, né? Minha mãe descendente. E quando você, na infância, sua mãe fazia também aquelas comidinhas japonesas, sempre já fazia? Sim, os meus avós eram, minha mãe é separada do meu pai, né? Então eu convivia muito com os meus avós, né? E os meus avós, assim, eram bem tradicionais. E, então, assim, sempre tinha comida japonesa, né? Tinha as festas, né? Tinha tudo toda a parte de japonês, eles tinham kaikan, frequentavam. Meu avô, inclusive, né? Fez uma vila. Então, inclusive, eu lembro, essa vila é uma vila que tem o nome de seu avô. Isso, Vila Murayama. Olha que legal. Isso fica em qual bairro aqui de São Paulo? Hoje fica em Guacuri. Fica entre Santo Amaro e divisa com Diadema. Ah, né? que E legal. essa vila, assim, existe até hoje, mas eu acredito que já não tem mais Sim, japoneses. sim. Tem alguns descendentes ainda. Então você cresceu assim, no meio de várias famílias japonesas lá. Sim, tinha várias famílias. E meu avô fez essa vila quando ele fez 60 anos. E ele fez 60 casas para 60 famílias. Caramba! Mas Né? ele que fez as casas? Sim, foi ele que... Olha que legal. E nessa fase que você convivia lá, você falava mais japonês, português, você sabia um pouco de japonês também? O interessante é que meu avô, assim, sempre preservou a cultura japonesa, porém os filhos sempre estudaram em escolas brasileiras, em internatos. Sim. Aí ele já queria, então, já assim, que todo mundo já incorporasse a língua. sim, Né? a língua portuguesa, né? Então, assim, os meus tios, assim, todos estudaram, assim, em escolas, na época eram escolas católicas, seriam assim. E então, porém, ele sempre, assim, dentro de casa, né? Eles falavam japonês, né? Tudo, né? Mas eu era pequena ainda, né? Então, eu com 7 anos, mais ou menos, meu avô teve um AVC. Então ele parou um pouco as atividades, então eu perdi Entendi. bastante essa parte, assim, que ele era muito ativo, né? E nessa época que você, né, convivia, assim, a comida japonesa fazia parte do dia a dia também, Sim, né? sim. E era assim, era mais comida japonesa, né, do que a comida, assim, do Brasil, brasileira, no caso.
E era assim, ele tinha assim, era meio exército, assim, meu avô assim, não deixava a gente sair assim pra Ah, vila. é? Não deixava não, a gente tinha que acordar cedo, Aham. né? Cada um parecia assim um quartel mesmo, assim, os filhos, Olha. os netos todos assim tinham Bem horário regrado, para assim, né? De forma bem exato, regrada, tinha né? horário para comer, tinha horário para estudar Nihongo, tinha horário para ir para escola, voltar. E assim, cada um tinha sua tarefa, por Sim, exemplo, assim. sim. Então, na chácara tinha um terraço, assim, né? Hoje, assim, ela é pequenininha, mas para mim era um Maracanã, né? A Aham. gente tinha que encerar aquilo lá, Caramba! sabe? Aquela Ah, coisa, é? assim, Ó, tá antiga, né? parecendo o filme Miyagi-san lá. E tem uma chácara ali que nas férias, Aham. assim, todo Aham. mundo, assim, contava, voltava das férias, contava, fui em tal lugar, foi em tal lugar. Nós não, a gente tinha que tirar todo o mato lá, tinha várias bananeiras, se chamava Chácara do Pêssego, a Aham. chácara dele, né? E só tinha banana, né? É Aham. que a vila, assim, antigamente só tinha pêssego, mudou, ele fez plantação de banana, e a Uhum. gente tinha que cuidar dessas bananas todas, né? Nós, Caramba. era Que se mais os você tá, netos, você né? tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 6, 7 anos, já estava lá no meio deles, assim, né? Que Eu tinha legal. minha função também, Aham. né? Mesmo com 5, 6 anos. Mas isso quer dizer assim, sem você perceber, né? Acho que seu avô, né? Você já foi dando essa educação, né? De trabalhar logo Sim, cedo, dar valor ao trabalho, né? sim, ele era bem regrado, era assim, tinha uma coisa assim, Ah, bastante. E minhas irmãs, assim, elas sabem muito mais, assim, da cultura japonesa, né? Elas pegaram tudo, assim, né? Do shamisen, nossa, que de legal. kimono, da comida, né? Nós pegamos pouco, eu e meu irmão, né? Aham. Mais próximo, né? Ah, e depois você estudou, fez faculdade, né? Você fez faculdade de Eu fiz, agora, né, na época eu fiz técnico, né, na época, curso assim, eu técnico. fui muito, assim, no ensino médio, hoje fala ensino médio, na Sim, época era sim. colégio, né, e no ensino médio, tá, no ensino médio eu fiz técnico de publicidade, né, quando eu fiz técnico de publicidade, logo eu consegui um estágio, porque o meu cunhado, ele já era publicitário e ele Aham. conseguiu um estágio muito legal na época era BBC Novo Ciclo, que era da Caloi. Uau! E entrei assim, bem mesmo, né? Assim, Nossa. Você assim, já tinha, estagiária, você né? tinha quantos anos? Na época, acho que uns 17, 17 anos. 17 Caramba, anos. você fez o curso técnico e já conseguiu um emprego assim? Sim, então, meu cunhado, Caramba. ele já como publicitário, né? Sim. Ele falou assim, precisa fazer estágio, porque na época, assim, era... Estagiário, assim, era o caminho para você continuar a sua profissão, né? Acho que é até hoje, Sim, né? sim. E eu trabalhei, estagiei lá, e em seguida eu consegui trabalhar no Clube Espéria também. Clube Espéria, ó, gente. Para quem não conhece, o Clube Espéria é um Faz clube muitos muito conhecido, anos, mas até hoje, ó, eu sempre passo ali na Ponte das Bandeiras, né? Clube Espéria. E você tinha trabalhou lá também na área de marketing. na área de marketing. E você fazia o quê, Askin? Não, eu era assistente, na época era uma pessoa assim, um mestre, Uhum. o nome dele, não sei se posso falar, mas assim, Cândido Mota. Sim. Uma pessoa assim, da área de publicidade, me ensinava muita coisa mesmo, né? E aí começou aquela história, Japão, não Japão, né? Que foi na década de. Foi em Faculdade, 90, né? Que o foi pessoal começou já. 89, já, o pessoal já estava 89, começando a falar, né? Daí dos brasileiros ao Japão, né? Japão, tinha aquela, né? Aham. Não tinha aquela movimentação assim, Sim, vai para o sim, Japão, sim. não vai para o Japão, né? E começou essa história de. E na época, né, a pessoa que eu namorava, meu primeiro namorado, foi para o Japão em 89, acho que maio de 89. Aham. 89, né? Ele foi a trabalho. Foi a trabalho. Aham. Mas ele foi como decassegue também ou foi assim um emprego? Não, ele foi como Ah, como decassegue. decassegue Ele também. foi como Ah, decassegue, porém nunca trabalhou em fábrica. Olha que interessante, olha que né? interessante. Então, como ele fazia engenharia na Uhum. época, né? A empresa onde ele chegou lá no Japão deu uma oportunidade para ele trabalhar na área Sim, dele. sim.
E lá ele continuou os estudos também, né? Aí você foi para o Japão? Eu fui para o Japão uns 5, 6 meses depois, Mas você foi em assim, 90. porque você queria ir Ficar perto trabalhar dele, ou né? Não, foi queria, atrás né? Eu dele? fui atrás dele, eu Ah, fui lá para ficar entendi. perto dele. Eu falei assim, bom, eu vou, fico lá 1 ano, 2 anos, volto, que ele ia ficar Aham. 1 ou 2 também, né? E Volto. assim, ó, a sua família na época falou assim, poxa, você vai sair da Espéria, vai trabalhar no Japão, mas como, não sei, como Não, é que porque foi? tinha aquela coisa assim, tinha um lado assim, era na época assim, Sim, ah, não, vai para o Japão trabalhar, não sei se é bom, se é vergonha, não é vergonha, não tinha uma coisa assim, né? não tá uma coisa definida ainda, É, né? né? Vai fazer o quê lá, né? Mas assim, enfim, era uma experiência, né? Eu tenho uma tia assim que viajou muito, assim, é uma pessoa muito experiente, assim, ela sempre falava que qualquer experiência é válida, né? E ela Sim, deu sim. muita força. Então vai, né? Mas a minha intenção era ir lá e assim, Um não, ano. na verdade assim, não pensei muito, assim, vai Aham. no, né? Que esse um ano virou mais de 30, né? Pois é, eu tô lá até agora. Não, Ah, é. E você foi pro Japão, aí você falou que, né, seu antigo namorado, foi primeiro em 89, você foi e vocês se encontraram lá? 90, então, ele estava em Tóquio, Tóquio. né? E assim, a ignorância é uma coisa horrorosa, né? Porque assim, eu vou para Tóquio, você vai lá para Okazaki e você acha que é ali do lado, Ah, né? você foi para Vou, Okazaki. vou. Aham. Lá do outro lado, do Japão. E você trabalhou na Sony Koda. Sonicoda, Sony Koda Sonicoda. foi a minha primeira Eu fábrica era que eu do trabalhei também. Sonicoda Nisei Sanka. Nisei Sanka. Ué, foi a mesma. Eu trabalhava no Nisei Sanka também. Ah, É, o meu caramba, olha que setor, legal, gente. Sempre trabalhando no mesmo. na Onde mesma fazia. fábrica, Aonde mas, ali tinha a linha da 8 sim, milímetros. é 8 É que milhas, o quando eu. cabeçote. É, então, porque quando eu olha que legal de Sanka. É, veio uma grande memória aqui. Caramba, que coincidência. Trabalhamos Coincidência, na mesma na fábrica e na mesma fábrica. mesma linha, na mesma assim, setor, né? Mas você estava lá nessa época? Eu Você... cheguei no Japão em 88 e depois de 89 eu já fui Ah, tá, para você já Toyokawa, já fui tinha... para Tá, Saema e eu tá, fui igual ao seu marido. Acabei trabalhando no escritório também, né? tá. Mas aí, você ficou lá na Sony Koda? Como é que foi? Quanto tempo você ficou Não, lá? quando eu cheguei no Japão, foi Okazaki, né? Aí, assim, nessa época, meu namorado foi me ver lá e a gente já estava uns 6 meses separados, Aham. né? Aí eu tive a noção da distância, né? Que não Sim, sim. era É que tão aquela perto, época né? realmente, quem trabalhava, né, nas fábricas, você falar que vai pegar um Shinkansen até Tóquio Era o fim do mundo, né? era caro também, né? Não, e a gente não sabia, É, a gente não assim, sabia né? andar, né? Olhar aqueles candidos todos, né? Aquelas. Era uma coisa assim, meio, Aham, né? E eu fiquei lá, trabalhei lá por 6 meses, acho que uns 5, 6 meses, né? aham. E eu fui para Tóquio também, né? Fui para Ah, foi pra Tóquio, Tóquio. comecei a estudar japonês, né? Trabalhei numa empresa também na área, assim, mas não era escritório, era assim, o faz tudo, Sei. né? Servir chá, limpar a mesa, deixar Aham, tudo direitinho, tirar o lixo, né, pro aham, pessoal. aham. Porque, assim, tinha um acordo que eles pagariam parte da escola, né? E eu teria que trabalhar e tirar notas boas, enfim. Sim, Foi sim. uma oportunidade muito legal que eu tive. Ah, então foi. Mas você, quando fala de estudar, é estudar língua japonesa. Língua japonesa. Ah, então isso foi bem nessa fase que você adquiriu esse conhecimento da língua Isso, japonesa. sim. Porque a única coisa que nos difere, né, do japonês é a língua. Sim, Mais exatamente. nada, né? Sim, sim. Então, assim, ali eu percebi, assim, a importância da gente aprender o japonês, porque, assim, você se sente, né? Você não consegue expressar, você não consegue se comunicar, então, E você era... ficou quanto tempo nesse trabalho aí lá em Tóquio? Fiquei bastante tempo, eles me ensinaram muita coisa. Assim, eu comecei, assim, não sabia nada, Sim, né? sim. Então, assim, aquela coisa, chega cedo, de manhã, deixa o chá. Para você ver, no Japão tem, assim, uma lista. Ah, Hoje não tem mais, né? E um país machista, né? As mulheres, principalmente as que entram depois, que, né, são as aham. Shinjin, que eles falam, né? Shinjin, né? Que é Eles fazem uma lista assim, olha, chá para essa pessoa, você coloca aquele um pouquinho mais do Ah, tem todas as chá. medidas.
Duas gotas de adoçante, Esse outra aqui açúcar. ele gosta com açúcar, esse é com adoçante. Esse aqui café mais forte, esse aqui café mais fraco. Sim. E eu tinha que aprender. A primeira coisa que eu aprendi foi a tal da listinha, né? Você Entendi. Servir a todos, né? Servir a todos. Já que ela chegou aí, é novata, tem que servir todo mundo aqui. Exatamente, era bem isso. Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Assim, tinha a oportunidade de estudar, né? Que para mim era o que precisava. E depois desse trabalho de estar servindo todo mundo, você foi aprendendo mais trabalhos, foram dando mais trabalho e responsabilidade para você? A partir do momento que eu tive mais conhecimento da língua, eu comecei a trabalhar mais assim com traduções, pequenas traduções, né? Sim. E também assim o dia a dia, né? O pessoal que chegava no Japão, né? Sim. Já era uma empresa também que trabalhava com os brasileiros também? Ou só japoneses? Tinha brasileiros, tinha peruanos também, né? Entendi. E já trabalhavam assim com... Era uma empresa grande. Parte dessa empresa fazia essa parte de empreiteira, né? Entendi. Que era empresa de japoneses mesmo, né? Sim. Era uma empresa japonesa. E isso também te ajudou um pouco Muito. A você entender um pouquinho dessa sistemática, ou, né, hoje você tem uma empreiteira. Acredito que você deve ter também adquirido um pouco de experiência nessa época. Muita experiência. Eu acho que foi a base de tudo, assim, toda essa parte assim da disciplina, da cultura, como é uma empresa japonesa. Sim. Né? Claro que a gente assim meio que apanha um pouco, né? Porque nem todos aceitam estrangeiro ali entrando, mulher ainda, né? Você sofreu um pouco de preconceito? Muito. Primeiro não tinha sobrenome japonês. Essa cara minha que fala assim, você é o quê, né? Não é brasileiro, não é japonês, né? Bastante. E trabalhando no escritório, né? Ter que cuidar de outras pessoas. Era uma coisa assim um pouco... A gente sofreu um pouco, assim, o bullying, né? Mas, assim, eu não via como bullying. Porque tem coisas... Quando é fato, você não tem como, por exemplo, brigar com o preconceito da outra pessoa. Sim. Quando a pessoa olha para mim e fala assim... Na época tinha muito, né? Nossa, é mestiça. É fato, eu sou mestiça. Vou falar o quê, gente? Desculpa, eu sou mestiça. Isso é fato. Sou mestiça e ponto. Né? Então, assim, trabalhei muito isso. Porque, assim, era um pouco complicado. Porque você tem que conquistar o respeito também, né? Exato. E, assim, eu não tinha nem sobrenome japonês. Né? O sobrenome do meu avô é Murayama. Tanto que eles não colocavam meu sobrenome. Né? Eles colocavam o sobrenome da minha mãe, que eu não tenho documento nenhum, Murayama. Eles não colocavam o meu sobrenome. Olha só. Isso... Entendi. E nessa época, você ainda estava namorando seu ex-namorado? Não, a gente meio que se distanciou, porque ele já estava estudando, ele já tinha, já estava numa outra área, assim, os nossos tempos já não batiam mais, né? Assim, a gente se vê de vez em quando. Sim. Né? Por exemplo, ele estava eu estava em Kotoko, ele era de Suginami. Então, eles são bairros de Tóquio. Suginami lá depois de Shinjuku. Kotoko é do lado de cá, né? Os dois, assim. Então, extremos. Entendi. E a correria do dia a dia também, né? Toca é uma loucura, assim, né? Toca é uma loucura. Sim, cada um, assim, tava vivendo, assim, tava uma experiência nova, uma vida nova. Então, assim, ninguém ia ficar puxando... Aí vocês acabaram melhor, se distanciando. Né? Cada um seguiu o seu caminho e tal. Cada um seguiu o seu caminho. E depois você retornou ao Brasil. Foi. Nesse período que eu estava estudando japonês, eu tinha uma amiga que eu conheci aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente nem se falava muito. E ela era de São Carlos. E a gente se cruzou assim, atravessando o farol, assim. Faixa de pedestre. Exato. Atravessando o farol. Ninguém atravessa o farol, atravessa a faixa, né? E ela morava, assim, muito próxima. Olha. Muito próxima. Nossa, que legal. E nós ficamos amigas, né? Porque, assim, aqui a gente, uma não olhava para, assim, mais ou menos. Você viu ela e você reconheceu? As duas se reconheceram, mas, assim, tipo,
Mas chegaram a se cumprimentar. Assim, né? É. Gente, eu tô muito sozinha, se não tá. Vamos ficar junto. Aham. Tá ruim pra gente aqui, porque não tinha brasileiros, Sim, né? sim, sim, sim. Onde eu morava. E ela, assim, também estava estudando, e ela entregava jornal, era muito legal. Olha. Ela estudava, o horário dela, acho que era 4 horas, né? Ela fazia um baita de entregar jornal. Uhum. Falei assim, eu quero fazer também, né? Fazer baita também. Então, eu trabalhava nessa empresa, fazia o baita de entregar o jornal. Que o baito, para quem está nos ouvindo aí, o baito é, Baita fria, assim, o horário... seria um bico, né? Bico, Um bico, né? isso, Para isso. trabalho E a temporário. ideia era assim, vamos juntar dinheiro, vamos para Inglaterra. Olha. Que o Japão não é pra gente não, né? Não. Menininha, 20 e poucos anos, Japão, aquela coisa muito, mas vamos. E assim, fazendo os bicos, trabalhando, tudo. Acho que dá para juntar. Daí, assim, ela falou assim: olha, já marquei a passagem, vamos. Na Aí, Inglaterra. para Inglaterra, vamos embora para Inglaterra. Saindo do Japão, foi para Inglaterra, direto. Sim, a ideia era essa. E eu também, né? Aí eu fui conversar com o meu chefe, né? Com o chateau da empresa, né? E falei: olha, já juntei dinheiro, já estudei japonês, sou muito grata, eu preciso ir embora, né? Quero ir para a Inglaterra, preciso voltar a estudar e tal. Ele me fez uma proposta. Olha, você vai para o Brasil, né? Abre a filial no Brasil, Peru, Bolívia, Brasil, né? Abre a filial, né? Principalmente no Brasil, porque no Brasil uma empresa estrangeira, na época, não sei como é hoje, não pode abrir só com estrangeiros. Tem que ser um sócio, né? Sócio majoritário, né? Não, o majoritário pode ser estrangeiro. Pode ser estrangeiro. Mas precisa ter um nativo. Sim. E ele falou assim, olha, você me faz esse trabalho, né? E eu pago, a empresa paga para você 2 anos na Inglaterra. Caramba! Com o salário do Japão. Uau! Oi, que proposta, né? Claro, né? Falei, aceitei, né? Minha amiga falou assim, olha, então vai, tô indo na frente. Ela foi para Inglaterra, eu vim para cá. Fiz Peru, Bolívia, Brasil. O Brasil estava andando bem. Eis que a empresa lá fecha. Caramba! E eu fico aqui, a laranja. Né? Meu Deus! Mas fechou, mas você teve que assumir a responsabilidade? Não, de lá, mas daqui sim. Então, daqui, digo, sim, né? Você todas, que estava à frente? Trabalhistas, e assim, na época tinha um andar inteiro na Avenida Paulista. Caramba! Né? Era muita coisa. Caramba, né? Você já, logo de cara, assim, no primeiro, né, essa oportunidade que você teve de trabalho, assim, de estar à frente de alguma coisa, você já assumiu uma bucha, né, um problemão para resolver, né? Um problemão. Caramba! Que até então ganhava salário do Japão, tava, né? Assim, tava... De repente, de um dia para o outro, você estava sem o salário e com uma dívida, assim, vários trabalhistas. Eu recebi uma ligação, olha, as coisas não estão muito bem aqui, assim, como não muito bem, né? Então, a empresa vai fechar, não vai dar mais pra gente fazer muita coisa aí no Brasil. Então, se tudo que tiver no Brasil, pode ficar para você. Até as dívidas. Tudo o quê? Mesa, cadeira. O aluguel, a conta de luz. Funcionário, salário para pagar. Nossa. Esse era tudo que eles, né? Sim, que eles deixaram, né? Nossa. E eu tive uma sorte muito grande que tinha uma pessoa que veio da mesma empresa, veio para o Brasil também. Sim. E ela conhecia acho que não posso falar o nome da empresa, e essa empresa ela assumiu o andar. Certo. Que era assim, uma coisa, nem me lembro os valores, mas um andar na Avenida Paulista. Nossa, caríssimo. Caríssimo, né? E ela conseguiu, e nós conversamos diretamente com o dono. Sim. Explicamos a situação, ele falou assim, não, tudo bem, vocês colocando um outro, tá tudo certo. Entendi. Agora imagina, carrega cadeira,
carrega a Aham. mesa, liga para todo mundo. Você quer comprar uma mesa? Você quer comprar uma cadeira? Nossa. Né? Porque tinha funcionários, Aham. né? Inclusive o motorista, né? Ele, na época, falou assim, não, mas eu trabalhei, não interessa se eles estavam ou não estavam aqui, processo trabalhista, inclusive, né? Enfim, fechou e deu para resolver, demorou uns 4, 5 meses. E aí eu falei assim, bom, estamos sem nada, né? Vou abrir uma agência, né? Aqui no Brasil. No Brasil. Aham. Para levantar capital, né? Porque mão na frente e outra atrás, né? Sim, sim. Literalmente. E aí eu comecei a mandar o pessoal pro Brasil, pro Japão. Foi onde eu conheci o pai dos meus filhos, meu ex-marido, né? E nós começamos a mandar juntos Ah, para entendi. algumas empresas conhecidas, né? Certo, certo. E um período eu ficava no Japão, recebia o pessoal lá, ele mandava daqui. Só que assim, não dava para dar assistência como, né? Assim, as pessoas chegavam, Sim, sim. mas a gente não tinha muito acesso às pessoas depois que a gente entregava as pessoas, né? Ah, sim, sim, Por sim. isso nós abrimos juntos a empreiteira, né? Ah, tá aí, Lá, na lá, época. lá no Japão já, né? Uhum. Coincidentemente, encontrei com alguns diretores da época dessa empresa Nossa, e ah, eles me ensinaram tudo. aham, Pediram desculpas, enfim, nem todos, sim. né, sabiam eu acho que foi dos problemas internos ali, alguns Uhum. sabiam, outros Sim, não, mas sim. eles me ensinaram tudo, Olha. tudo, passaram tudo, falaram, Aham. olha, é assim, 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 uma empreiteira funciona desse Ah, jeito, então, as então quer empresas dizer que são são aquelas assim, pessoas que trabalharam, que estavam na antiga empresa, que foram sim. que foram dando Os mentores, os eles, seus, os caminhos de como abrir uma sim, empreiteira no Japão. Foi aí que se sim, abriu a é Tire assim que se tem que Corporation. trabalhar, Nossa, né? que Os legal. contratos são feitos dessa forma, trabalha, né, desse Mas olha, jeito. isso é bem interessante porque se eles chegaram, né? São pessoas que Uhum. trabalharam com você e depois chegaram a ter essa preocupação, até de passar essa informação, sinal de que quando você trabalhou lá em Tóquio, durante o seu Uhum. tempo de trabalhou, acho que você com certeza deve ter feito um trabalho de ter conquistado, né, a confiança de todos eles, Sim, né? eu acho que eu tive assim, eu tive sorte assim na minha vida, eu acho que eu sempre tive assim, pessoas muito boas assim, sabe? Mesmo dentro da Taiô, as pessoas assim que me acompanham nessa trajetória, eu sempre assim encontrei pessoas muito boas, Mas você mesmo. sabe que eu acho que eu falo assim, às vezes o universo responde, né? Porque Hum. você acaba emanando essa sua Hum. energia, né? Boa, que acaba também trazendo as pessoas boas para perto de Eu você, né? tive, olha, eu falo de que tive muita gente boa, mesmo, assim, que até Aham. hoje, assim, lembro, não esqueço. E as pessoas, assim, que estão ao seu redor, realmente, eu acho que é energia mesmo, né? Tem muita gente, né? Sim, sim, sim. E depois que vocês abriram no tempo, aí depois você, né, e o pai de seus filhos, cada um acabou seguindo um caminho diferente, Sim, sim, cada né? um seguiu o seu E você caminho, aí né? ficou com uma parte da, Sim, da eu fiquei com empresa, parte da Tayo. da Taiyo, ele ficou com outra parte, ficou com a parte do Brasil, Aham. né? E cada um seguiu o seu caminho E também. você foi aí que começou um divisor até de águas, né? Que eu acredito que tá lá no Japão, né? E eu fico pensando, né? Empreiteira, né? Empreiteira, uma mulher, né? Você não Hum. chegou assim, talvez ter um pouquinho de dificuldade, né? De você ser chateou de uma empresa, né? Uma mulher, em frente de uma empreiteira, quando fala chateou tal, já a pessoa fala, é homem, né? Chateou que ele É, seria presidente, dono da empresa, né? hum. Proprietário, né? Você sentiu alguma coisa nesse lado meio machista, de dificuldade de você ter que se impor de novo, né? Como você fez na primeira vez, agora como mulher e uma dona de uma empresa? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Uhum. Porque, assim, geralmente, assim, assim, 26 anos atrás, Aham. mulher, de novo, né, as pessoas, assim, você conversando pelo telefone e quando a pessoa, você encontra pessoalmente, é nítido, assim, a cara da pessoa, assim, A reação. é mulher. Por Hum. exemplo, no meu cartão de visita estava Guimarães, Uhum. Márcia.
povo não faz ideia se é homem ou se é mulher, né? Hum. No japonês, não, Ah, né? sim, 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 Ele sim, fala, sim. não sei. Aham. Né? Imaginam, né? Isso que quando você fala com os japoneses é quando você vai lidar com o pessoal das fábricas, assim, os diretores, né, que você vai Sim, colocar, fazer a colocação dos trabalhos, dos sim. trabalhadores, é isso, né? No início, eu colocava em vários lugares de uma empresa grande também, né? Uhum. Depois que nós fixamos em uma região, né, eu me dediquei muito a uma fábrica, que era muito mais fácil. Sim. Mesmo assim, você provar o tempo todo que você está entendendo o que ele está falando, né? Uhum. Aquela coisa assim, você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que eu estou respondendo à altura, então eu Sim, estou sim. entendendo o que você está Sim, falando, né? sim. Mas eles desconfiam o tempo todo, né? Agora não, agora, né? Aham. Mas na época era muito complicado, né? Caramba. E, e acho que esse tempo que você, né, estudou, Uhum. aquele estudo, tudo isso, a bagagem que você teve lá em Tóquio, você trouxe tudo para na abertura da sua empresa e junto com a ajuda dos ex-diretores Sim, das sim, empresas, da sim, empresa que você sim. trabalhou, né? Sim, sim. Foi uma ajuda, assim, crucial. E nessa época o Inclusive seu, as coisas que não deveriam fazer, né? Que não deveria fazer, que deu errado, aham. né? Com a empresa, olha, isso você não faça nunca. Ah, então, Né? olha, Já deu já todo, deu a dica já boa deu aqui, a dica. muitas vezes a gente tem que cair no buraco para descobrir que ali tinha um buraco, mas se alguém Mesmo já assim a gente vazou, cai, né? viu? Caiu Mesmo assim também. a gente cai. Não tem jeito, Não né? tem Tem os jeito, mesmo buracos assim. novos, né? Que fala. Sim, sim, Né? sim. Na estrada sempre tem, né? Uma Aham. casca de banana também. Ah, casca de banana também isso tem bastante, viu? E, e nessa época, os seus filhos, eles eram pequenos, grandes? Na época que você Quando eu começou, logo me... você se separou e teve que O mais velho assumir a tinha empresa? 6, o mais novo tinha 4 anos, né? 4 anos. 4, E 6, você teve que 4. se desdobrar, tanto É, na educação dos filhos e também sim, com, né, cuidar dos filhos da pequenos, né, empresa, e né? cuidar de uma empresa, né? Sim, sim. Caramba, e como é que foi isso? Olha, no começo foi difícil, né? Porque hoje, assim, passar, assim, toda a experiência, quando passa, ela fica mais leve, né? Quando você Uhum. conta. Hoje, quando a gente conta hoje, né? É mais Aham. leve. Mas na época foi muito difícil. De novo, eu falo que eu tive pessoas muito próximas, né? Que se Uhum. aproximaram, inclusive, né? Para me ajudar mesmo, assim, a cuidar das crianças e a cuidar da empresa. Inclusive, a gente, né, conhece a sua história também, que você sempre se preocupou muito, né, com os seus funcionários, né, com o Hum, bem-estar dele, né? uhum. E também você chegou a até, assim, paralelo, assim, abrir a creche, né? Sim, Justamente porque acho que você deve ter sentido, né, muito bem na pele de ter duas crianças e você tem que trabalhar e aonde deixar os filhos deixar os também. E foi filhos, nessa época também, assim, você logo do início da empreiteira, você já abriu a creche. Abri a creche logo quando começaram assim, a cogitar famílias, casais com filhos, que na época não tinha muito assim, né? Geralmente só podia ir Ou vai o solteiro, marido, então era muito triste. sim, sim. Era triste, né? As pessoas eram assim, realmente assim, iam ficavam assim, e talvez assim, porque a família não podia estar junto, alguma coisa eles voltavam antes. Então, assim, era melhor levar uma família junto, Sim, a sim. família. Então, no início era uma creche, né? Nós alugamos uma casa, colocávamos duas senhoras e uma professora para cuidar Ah, das criancinhas. sim, sim. As criancinhas vão crescendo. As criancinhas precisam ir para a escola. Sim, sim. E foi aí que você teve a ideia também de Sim. abrir a escola. Aí nós abrimos É. uma escola. Mas como é que foi assim? Porque eu imagino assim a dificuldade, né, de você ter que abrir uma escola que envolve, né, educação, Sim, ainda é mais lá no muito difícil. Japão. Imagina a dificuldade. E você teve esse processo aí de abertura, teve De muita dificuldade. homologação do MEC Então, também você teve tinha. um Eu pouco de. tive bons profissionais de novo, Ah, te tinha bons orientando. professores. Tinha uma pedagoga muito boa, tinha uma professora também que trabalhava, antes trabalhou na fábrica e depois ela assumiu a escola, né? E hoje, assim, essa escola você ainda tem?
Não, assim, na região eram 3 escolas, Certo, né? E existia uma dificuldade muito grande de professores, certo. né? A contratação de professores e também de alunos, de demanda. Poucos professores, poucos alunos e 3 escolas. Não tinha muito Uhum. sentido Sim, sim. para a criança também. E cada escola, geralmente assim, ela, desde de creche, né, de infantil, vai até o ensino médio. Certo. Então, com o tempo e experiência, eu achava assim, era uma experiência para a criança muito apequenada, de convívio, Uhum. né, fora de casa. A escola, ela sempre os mesmos colegas, sempre os mesmos professores, sempre os mesmos, tudo mesmo, tudo, Certo. sabe? Era uma coisa assim, e a criança, eu acho que ela deve ser muito, é, você deve incentivar a criança Ter várias experiências de. várias experiências. Sim, sim. E aquele período é um período muito importante, Sim, sim, sim. né? E a minha ideia na época, por exemplo, são 3. Sim. Cada uma fica com uma fase. O infantil, né? Seria primário e ginásio, que seria o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Sim. Imaginei, mas assim, não deu certo. E teve uma, que era, na época, Educare, né? Que aceitou assim, ela assumiu, né? Porque assim, não pode ter muita gente mandando também, né? Sim, sim, Então, sim. assim, tem que direcionar, eles assumirem, né? Então, são 2 locais, até uma certa idade, que seria até os 8 anos. Uhum. A partir disso, vai para uma outra escola, um outro local, outros professores, Uhum. né? E assim tá até hoje. E você ainda continua, né? Eu assim, pago Participando, aluguel, né? eu Agora pago você. aluguel ainda do pedaço, e eu acredito ainda Como, que, você tem até como patrocinadora também, né? Você sim, meio que sim, patrocinando a escola, sim, né? Assim, que é a sim. sua preocupação que você criou, né? Foi uma Uhum, coisa que você teve participação na uhum. criação disso. E hoje você trata isso como se fosse um filhinho, né? É um Que filhinho tá, aqui, né? que continua, tem que tendo, né? Tem que estar sustentando ele. E é muito bonita Hum, muito essa história, né? Que a hum, gente ficou sabendo aí que você ainda se preocupa, né? hum. Independente de você ter passado para frente, mas se preocupa que ainda dê continuidade, né? Mas assim, mudou. Aí Hum. muda o perfil também. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar sempre Sim, sim. inovando. Sim, sim, sim. A escola foi boa até um certo ponto. O que Certo. acontece? Quando eu falei, era a creche, aquela casinha, professora, tia, né, tal, Uhum. e foi para a escola, homologou a escola, MEC, ensino médio, e daí? O Uhum. que acontece com essa criança? Se ela Hum. voltar para o Brasil, ótimo. Sim, sim. Se ela continua lá, qual é a experiência de vida que ela teve? De Japão, Uhum. né? Sim, De sim, sim. Japão, Sim, sim. né? Então vive um pouco à margem, né? Que Da quando ele sociedade. vai querer entrar, por exemplo, um trabalho fora, assim, das fábricas, queira ser um profissional liberal Difícil. lá, ele tá fora Dificilmente ele consegue. do estudo japonês, é isso? É Aham. isso. Assim, a própria comunidade já, assim, parte já vai para a escola pública japonesa, Sim, sim, né? E hoje eu dou reforço. Comecei com reforço sim. para as crianças, que é muito difícil elas entrarem, assim, 7, 8 anos numa escola japonesa, elas não acompanham. Muito difícil Sim, sim, acompanhar. sim. Porque não só o choque da língua, da cultura, né? Acho que Tudo, deve ser muito né? difícil mesmo. E às vezes, assim, quando você tem alguém próximo que tem a experiência, vivência de escola, assim, tem todas essas atividades, acontece dessa forma, daquela. Às vezes não é só falar o japonês, Sim. né? Você precisa entender o porquê daquela atividade, né? Aí nós fizemos agora o Gakudo, que faz o reforço. As crianças Ah, vão para a escola japonesa. isso atualmente você Sim, continua atualmente, com o Gakudo, isso. que é a aula de A reforço aula de para reforço, as o crianças after school, né, brasileiras seria, né?
para as crianças brasileiras que estão estudando em colégios japoneses. Isso, dos Olha funcionários, que legal. né? Caramba. Poxa, até essa preocupação vocês têm que, não é, realmente, deve ser muito difícil para os pais que estão trabalhando em fábrica, não conseguem, né, volta para casa cansado e o filho, de Ele repente, precisa ficam perdidos, do assim, reforço, não, acho que quer fazer compartilhar. a tarefa, porque assim, diariamente tem tarefa, né, da escola pública, sempre, tem todos os dias, Sim. né? Então, assim, existe uma confusão, porque as crianças, elas não repetem de ano. Uhum. É progressivo, ela Sim. vai Passando de ano. passando. Dependente do que absorveu, vai Ela passando. não tá entendendo nada, ela está Sim. passando. E tá passando de ano. Vai conforme a idade. E isso cria uma certa confusão, assim, nos pais. Sim, sim. Não, se ela está passando de ano, ela está bem. Tá Não, bem, né? ela não Tipo, está bem. Sim, sim. Né? Então, assim, é E difícil. vai agravando, né? Porque Sim. você vai passando de ano, né? E não absorveu todo o conhecimento do ano anterior, Isso. ali para o outro vai ser pior, né? A situação, né? Exato. E agora, assim, uns 3 anos para cá, nós fizemos uma creche japonesa. Ah, creche também. Por quê? Com o Gakudo, a gente percebe Aham. que você pegar a criança com 6, 7 anos, já é tarde. Um pouco tarde, assim, Sim. não é impossível. Sim, sim. Né? Mas ela passa ainda por dificuldades. Certo. A creche é para preparar essa criança desde os 3 anos de idade. Ela já tem as atividades, já sabe o que é um dokai, já sabe, né? Dokai seria a gincana esportiva, né? Então, essas atividades, elas vão aprendendo desde os 3 anos de idade. Quando ela entra no shogaku, ela já está mais ambientada. Sim. Com a língua, sim, com a comida, né? Aí, assim, eu acho que facilitou um pouco mais, sem tirar o português. Sim, sim, sim. A gente dá aula de português também, né? Até para o dia que ele resolver voltar, não tem aquele Ou não, choque, né? Sim, então... Sim. E foi nessa época, depois que você abriu a escola, você também abriu, né, a padaria Pão de Casa, né? Que foi antes ou depois foi que época que você abriu a... Faz 10 anos. Faz quantos? 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu tenho a padaria. Ah, então depois de 10 anos, mais ou menos... 14, 15 anos depois que você abriu a empreiteira, você abriu a padaria. Por que você resolveu abrir uma padaria no Japão? Olha, nós tínhamos assim, tem empreiteira, tem... dentro da empresa mesmo, a gente fala, nós precisamos de alguma outra atividade. Certo. Não. Tinha uma pessoa que trabalhava conosco, já saiu, já se aposentou, e ele veio, inclusive, para o Brasil, assim, para pensar alguma coisa, né? Assim, tem de diferente, né? E o primo dele, é filho da prima dele, é o Rogério Shimura. Ele falou assim... Rogério Shimura, que foi considerado o melhor padeiro do mundo, né? Isso foi em 2017, mais ou menos, né? 17 e 18. Ele então já é meio parente, é? É, parente de uma pessoa que trabalhava conosco, sim, na empresa. Caramba! E aí? Ele falou assim, Márcia, o que você acha, né? Eu falei assim, bom, nós já estamos na área de alimentos, sim, né? Que eu trabalho, assim, 90%... Atende as fábricas de alimentos. Sim. Por que não uma padaria? Mas uma padaria diferenciada. Vamos fazer uma coisa bem legal, né? Então, e foi assim que nasceu a padaria. E foi o Rogério Shimura que me ajudou. Caramba! Né? Toda a concepção na época foi ele dele. Ele também deu as receitas, tudo? Sim. Mas na época eu queria para o mercado japonês. Né? Eu queria atender o mercado japonês, porque é uma coisa que vai ficar. Sim. Né? E todo mercado, eu acho que deve ser voltado, assim, para o mercado japonês. Sim. Você não pode... eu vou atender só fechar somente... não. Sim. A gente, inclusive, porque você está lá no Japão, né? Sim. E foi bom, assim, nós atendemos, assim, escolas públicas. Vocês fornecem uma escola pública também? Do ensino japonesas. médio. E Caramba. 2 hospitais. E como é que foi assim, poxa, para você conseguir levar um alimento, né, que é produzido por brasileiros dentro
de uma escola japonesa. Então, Cara. nós temos, na época, eu tinha 2 brasileiros, Aham. 2 japoneses, que eram os padeiros, mas eles trocavam receitas, Uhum. né? Então, assim, nós tínhamos produtos japoneses, Na padaria de vocês. sim, Aham. né? E tinha o pão de queijo, a coxinha, que ia junto, né? Ah, entendi. Então, assim, na padaria, até hoje mesmo, Uhum. nós temos os 2 produtos, Certo. né? E os Mas, japoneses, como foi a aceitação de comer um pãozinho crocante, francês, assim, como é que foi a então, aceitação? a gente fala, no, eu coloquei de buradiru, Buradiro pão, pão, que é porque eu pão falava brasileiro, né? pão francês? É, porque o cara vai falar assim, pô, vai chamar Pão pão francês? é da Isso, França esse pão, pão né? francês? Pão Aham, francês é no Brasil, a gente fala sim. pão francês no Aí chamou, se Brasil. você chamou de Buradiro pão, Eu coloquei lá de Buradiro pão, buradiru pão, aham, que é o pão e brasileiro. pegou, Entre os ficou, japoneses, e assim, sim, teve essa aceitação de que o pão lá no Japão que a gente conhece, né, que nossa, tem pão também maravilhoso, né, que eles fazem lá. sim, sim. E muitos são assim, macios, Maria macios, de repente ele come um pãozinho mais crocante. Como é que É, foi? o pão, o nosso pãozinho, tem como fazer ele um pouquinho mais assim, macio. Macio. Ah, Agora, uma coisa que nós não conseguimos ainda é o pão de queijo. Ele ah, precisa ser aquele bem molinho mesmo. Não, molinho. não é o nosso pão de queijo aqui, Ah, que é a esse casca com a casquinha durinha. durinha O japonês e gosta dentro. mais do molinho. É, Ah, que já teve que se e adaptar ao gosto dos japoneses. teve. Nós E hoje eles comem. fizemos E como é que chama lá o pão de queijo lá? pão de queijo. Pão de Esse é queijo? pão Não de queijo é falar pão de queijo. cheese ou pão, Não, pão. não. Eu Ah, coloquei pão de queijo, né? aí eles falam, pronuncia. Ele fala pão de queijo. Pão de queijo, pão de queijo. Eu quero um pão de Aí embaixo queijo. você coloca, né? Tiso pão, né? Você cheese ou pão. Ah, que legal. Né? E a coxinha também, né? E muito legal porque como vocês fornecem para as escolas, a criança desde pequeno ela já se familiariza com o Sim, paladar brasileiro, né? tem sim. Olha que Tem legal. crianças assim que vão nos finais de semana na padaria, né? E querem comer Aham. o pastel, a coxinha, japoneses, Ai, que legal. né? Legal. E você também, assim, você teve né, assim, pelo todo o seu histórico, né, você também teve um trabalho muito forte, né, na comunidade japonesa, até dentro na área policial, né, que você também ajuda, né, nas campanhas contra a violência lá no Sim, Japão, sim, né, sim. isso, ajuda é só entre os brasileiros, entre os japoneses, como que Entre os é? japoneses também, entre os Contra os japoneses, japoneses? sim, sim, E como é sim. que foi que você chegou a entrar na polícia, assim? Não, eu fui convidada, na verdade, É? né? Na época, assim, como não tinha, assim, tantos brasileiros, assim, talvez, assim, que não, Aham. que falassem japonês, né? E eles É, queriam sabe? que você que fosse entre aspas, um tsuyaku, né? Que é um tradutor Tinha para isso também. os brasileiros que estavam na região. Sim, na verdade, assim, às vezes eu traduzia, assim, coisas, assim, brasileiros que foram presos, alguma coisa assim. Infelizmente tem alguns, né, que acaba acontecendo uns Infelizmente, né? incidentes, né? Mas na época tinha algumas coisas de mal entendido também. Tinha Sim, muitos, sim, né? sim, Não sim. era só o brasileiro, Aham. né? O próprio japonês, às vezes, via uma Sim. ação que pra gente é normal, que pra eles era, de repente, Na época eu falava muito como as pessoas aprendiam dentro da fábrica a língua japonesa. Então, Uhum. assim, era assim, do chefe para o subordinado. E dependendo, assim, do chefe, tem aqueles chefes, assim, muito grosseiros, né? Então, assim, toda a forma dele falar, o subordinado, ele entende Sim, e ele aprende dessa forma. E ele sai da fábrica e fala do jeito que ele aprendeu. sim, sim. Não que ele esteja xingando, mandando ou te, né, Uhum. dando uma ordem. Mas foi o japonês que ele aprendeu ali, Sim, né? sim, E sim. isso causava muita confusão E olha, você na sabe, época. então, eu acho que é muito interessante o que você está falando, porque também trabalhei lá em fábricas, né, durante o tempo no Japão, e eu acho que isso você está falando realmente um ponto muito importante, né? Porque às vezes muitos brasileiros estão em fábrica, tem um chefe, de repente tem um chefe que, às vezes, ele não é que ele é
ele não gosta de você ou não é bravo. Às vezes o jeito dele, né? Que tem o jeito de se comunicar e às vezes a gente interpreta de forma diferente, até grosseira e acaba querendo revidar às vezes, né? De forma sem entender às vezes os costumes. Então, pessoal, você que está em casa, gente, olha só que legal. A Márcia está falando uma coisa muito importante, que às vezes a gente interpreta, né, o nosso chefe ou os próprios japoneses e acaba criando uma confusão que é realmente um mal entendido. Então, olha, é muita história que a gente está contando aqui. Não, então compartilhe aí com seus amigos, gente. Olha, sigam aí as redes, dê o seu like aí e vamos aí continuar com muita história que a Márcia realmente está contando informações, né, que para o dia a dia, né, dos brasileiros que estão lá, né, e até para quem quer ir para o Japão, né, Márcia? Sim. E me conta aí, você entrou na fase da padaria, tá fazendo um trabalho lindo aí, né? Foi reconhecido até pelo governo lá da província. A província que você mora é Ibaraki. E a cidade? De Joso. Joso. Ele é mais conhecido como Mitsukaido. Mitsukaido. Mas é Joso. Hoje tem quantos brasileiros, mais ou menos? Acho que uns 4 mil brasileiros. 4 mil brasileiros lá. Que legal. E você ainda continua fazendo esse trabalho com a polícia, dando assistência? Não, na época da pandemia, parou. Parou, sim, né? Todas as atividades. Mas uns 10 anos, 10 não, 5 ou 6 anos para cá tem assim, líderes da comunidade. Então são vários líderes, eu não estou sozinha, tem outros. Entendi. Tem outros representantes da cidade também que participam. E para você, como é que foi essa fase, né, de pandemia, muitas fábricas fechando, né? Como você está no ramo alimentício, eu acredito que foi um dos segmentos que talvez ninguém deixa de comer, mas chegou a afetar também? Não, pelo contrário, ficou um pouco mais assim. Teve muito mais trabalho, porque as pessoas estavam em casa. Comendo em casa, né? Comendo em casa. Né? Depende qual segmento, né? Certo. Eu não posso generalizar. Certo. Fábricas, por exemplo, semicongeladas, trabalhou mais. Fábrica de bentoyã trabalhou menos. Bentô, que seria aquela marmita, as marmitas, né? Porque as pessoas não saíam de casa. Então, elas cozinhavam em casa. Sim, né? Trabalho home office, então... Eles acabavam cozinhando, compravam só a matéria-prima e fazia, que nem falou, congelado, um peixe. Um semi-congelado. E essas fábricas que trabalham com marmitas, assim, pararam. Não pararam, mas assim, caiu muito. Caiu muita produção. A padaria fechou. Porque as escolas fecharam. Né? Nossa, e como é que foi ficar todo esse tempo fechado? Nós ficamos somente, assim, a padaria, a loja, somente a loja, meio período. Né? E também, assim, antes nós tínhamos um espaço, né? Mas tivemos que fechar também. Então, assim, alimentação depende qual área, por exemplo, restaurantes também não... Então, porque você foi também difícil, pegou também todas essas fases, né? De altos e baixos, Japão, época da bolha, o tsunami, tudo isso também afetou bastante, né? As empreiteiras lá do Japão. Afetou bastante. O Lehman Shock de 2008, né? A queda das bolsas. Só que a alimentação, ele não tem esse problema, né? Ele, não é que não tem. É menos afetado, eu diria. Entendi. Né? Tem sim, assim, tem uma queda, mas é menos afetado. E, Márcia, assim, eu... vendo a sua história, né? Que você foi como uma decacega, que é um trabalhador normal na fábrica, passou aí por essas experiências, conheceu, e hoje você também assim, é uma referência até do empoderamento, né? Da mulher, né? Porque como a gente estava comentando aqui, existe sim, né? Um certo preconceito, às vezes, de ter uma mulher à frente dos negócios, né? E hoje você tem feito esse trabalho, eu acredito, né? Que lá muitas pessoas, né, acabam se inspirando até no seu trabalho, né? Eu espero que sim. Mas tem muitas mulheres muito boas também, viu? Eu acho hoje tem, né, bastante...
tem crescido muito, né? Eu acho que tem. As mulheres tomando a frente, né, dos negócios, né? Tem. E eu digo que tem muito mais dentro das fábricas e que eu acho que assim, um investimento um pouquinho maior. Tem pérolas dentro de fábricas. E o que você falaria assim para essas pessoas, né? Porque, como você falou, tem muitas pessoas que têm fábrica, começam a trabalhar, vai para o Japão, e às vezes ele para de sonhar, para de ter ambição, né? O que você diria para essas pessoas assim? Eu diria que eu acho que o mais importante é ter um projeto de vida, né? Curto prazo, médio, longo prazo, o que você está fazendo, né? Ou no Japão, ou no Brasil, isso, né? Sim. Mas um projeto de vida é interessante, é bom. E apresenta para alguém esse projeto. Alguém que possa investir em você, alguém que você acha que, né? Porque eu vejo que tem muito talento, muitos talentos dentro das fábricas que deveriam estar fora. Não que fábrica faça mal, Sim, assim, mas mal. assim... Mas é importante também que às vezes... que eu diria, uma oportunidade maior, que eu acho que assim, um pouquinho mais, se a pessoa tomar coragem de, por exemplo, criar um projeto e mostrar um projeto e ir atrás de alguém que invista nele. Sim. Eu acho que... Mas a sua experiência de vida que você aqui fala, e a gente tem acompanhado muitas pessoas de sucesso do Japão, principalmente o que você falou, né? A maior barreira entre nós e os japoneses é a língua japonesa, né? Então, as pessoas que estão, às vezes, trabalhando em fábricas, eles acabam se acomodando, né? Esquecendo, né? De tentar até investir no estudo, estudar em casa, ou fazer... Hoje tem a internet, né? Tem vários cursos online, é tão fácil, né? Hoje, antigamente era tão difícil. Nós sempre a gente chegou, a gente tinha que pegar o telefone lá, ficar no International Cado lá, com aquele, né, recebendo carta, né, e hoje tem essa, é importante, né, a pessoa muito. Procurar aprender mais a linguagem, né, porque isso não só facilita, lógico, se ele quiser empreender, mas também dentro da própria fábrica, né, para ele ter uma comunicação melhor com os chefes, né. Eu acho que assim, a língua, ela te dá independência. Exatamente. Né? Você consegue se expressar, você consegue trabalhar, você consegue se mover, você consegue tudo. É só você aprender a língua local. Sim. Não adianta achar que japonês vai aprender português, porque assim as pessoas falam, ai, que bonitinho, ele está aprendendo português. Sendo que, na verdade, é o brasileiro que deveria assim, se esforçar um pouco mais para aprender o japonês. Porque se fala de independência, porque, assim, na época que eu trabalhava em fábrica também, eu me lembro que quando eu trabalhava lá na Sony até, a gente só convivia entre brasileiros, né? Então eu só falava português, porque... Aí quando eu precisava de uma coisa, eu chamava alguém e falava, pede para mim, fala para mim, o que ele falou, como é que compra isso? E a gente cria essa dependência e sem a gente perceber, a gente se acomoda nisso, né? Exato. Aí quando eu acabei mudando, e quando você falou, você entrou lá no escritório lá em Tóquio, você fica lá no meio, você tem que aprender, e isso que é uma necessidade acaba criando essa oportunidade também, né? Então acho que isso é importante, né, para as pessoas que estão lá, né? Muito, acho que é uma virada, assim, em tudo. Uma virada, né? Bom, Márcia, a produção aqui separou umas fotos, né? E eu queria que você me contasse cada momento de fotos aqui. Vamos lá. Vamos ver. Nossa, e essa foto aí? Nossa, eu nem apareço, mas eu tô ali no cantinho, ali aquela de kimono. Você? Nossa, daí ela na vila lá onde você tá? Onde que era aí? Não, era a casa dos meus avós. A casa dos seus avós. Mas que o tal do terraço que eu falei pra você. Mas que é na vila? Naquela vila do seu pai, do seu avô? Na Vila Murayama. E daí eles são tudo... Olha que legal. Meu avô... Nossa, ele era dançarino? Professor. Ele era dançarino? Era professor de... Nihonboyo, né? Dança japonesa? Exato. Toda a cultura japonesa ele trazia pro... A sua avó também? Os dois. Então eles também era até muito ligado, né, realmente à cultura japonesa. Sim. Ele foi condecorado também várias vezes, né?
trazer a Caramba. cultura japonesa e manter a cultura Você japonesa também aqui no dançou? Brasil. Eu, quando pequenininha, assim, você viu, de kimono, eu tinha Sim, que mas ficar você ali. dançava também, ele fazia você Eu não brincar, assim, lembro, mas eu tentava, acho que assim. sim. Nossa, que legal, hein? Muito legal. Opa! Aqui são meus filhos, Aham, bom, da direita o mais velho, aham. da esquerda o mais novo, né? Eles nessa época estavam jogando beisebol, Ah, eles beisebol. estão carecas, né? Aham, Principalmente o mais velho, ele era capitão do time. aham. E é aniversário meu e o do mais velho estamos Faz aniversário na comemorando. mesma época? Eu faço no dia, ele faz no dia 31 de outubro e eu no dia 3 Ah, que de pertinho, novembro, pertinho. Isso foi no Japão também, né? no Japão. Aham. Olha, esse daí foi Esse aqui foi da Fox, né? Uma premiação de da Makuda, empresa. né? Isso, Ah, do Prêmio Awards. isso. Ah, que legal. E você estava em qual categoria? De empresários, né? Dos Ah, de melhores empresário. empresários, sim. Com mais de 20 anos de empresa na Ah, que época, legal, né? que legal. Esse daí foi em que ano? Eu acho que 2017. 2017. Sim. Que lugar bonito é esse? Onde foi? Foi em Oizumi. Ah, em Oizumi? Isso. Ah, que legal, que legal. Esse Aqui é a inauguração do Yotien, que eu falei. Yotien seria a creche, creche. junto com o Estado, né? Aham. Essa última, né? Que nós. Esses daí são autoridades Sim, japonesas? isso é o É. prefeito, Aham. né? Tem o prefeito, uma vereadora e tem uma senadora ali, Nossa. né? E tem alguns empresários, dois empresários, Aham. Então, né? sua creche também é homologada também pelo governo Pelo também. governo do estado, Tem da que eles dão da aquela até província. assistência lá também, né? Isso, Ah, que né? legal. Então, isso faz 3 anos. Opa! Essa aqui é a minha padaria, Esse a Indiosa, é o Rogério com o Rogério Shimura. Shimura. Nós fizemos um Essa é a sua padaria? masterclass, No isso, Japão? no Caramba, se eu Japão. olhasse aqui, eu ia falar que tá no Brasil aqui. Não, não, é Nossa! minha padaria lá no Japão. Nossa, a Nós gente come fizemos, com os olhos, né? né? Então, a próxima vez que eu for pro Japão, Por com favor, hein? Por certeza favor, eu convidadíssimo. tenho. Caramba, olha que Né? lindo. E aquilo lá é uma pizza, é? O Na que é frente pão? é a focaccia, né? Ali do lado, né? É Ah, a focaccia, a entendi. massa, Que que você legal. coloca assim e várias pessoas comem juntas, assim. A massa é um pouquinho diferente da pizza, mas Aham, a ideia pode ser como pizza também, pode entendi. ser vendida como, né? Que Mas não legal. é. E hoje ela é muito frequentada também por japoneses, né? 90% são japoneses, 90%. 90% Poxa, são que legal, japoneses, que legal. né? Bom, agora a gente tem aqui uma pequena surpresa para você, né? A gente tem aqui uma mensagem, né? Eita, De uma pessoa também que também muito muito importante na sua vida também, é muito especial, que mandou aqui pra gente. Vamos ver quem foi? não acredito. Oi, Márcia, tudo bem? Apesar da distância, estamos sempre juntas, né? Te admiro demais. Uma mulher guerreira, uma mãe maravilhosa, coração tamanho do mundo, uma bondade infinita. Te admiro demais, demais, demais. Sei quantas batalhas você lutou e as suas conquistas são bem merecidas. Te amo demais, viu? Te admiro. E vamos continuar com as nossas aventuras. Nós tivemos muitas e teremos muito mais. Um beijo bem grande. Te amo demais. Tchau. Essa daí é a sua amiga que foi pra Inglaterra? Não, não, né? Ela mora na Alemanha. Na Alemanha? Mora na Alemanha? Ela mora na Alemanha. Aham. Hoje ela é minha cunhada. Antes de cunhada, ela foi minha amiga de uma vida Inclusive, inteira. então, inclusive, assim, um pouquinho da sua história a gente, né, fica sabendo, né? Que ela tá na Alemanha. Ela tá na Alemanha. Aí você foi fazer uma visita, acho que pra ela, não foi? Sim, E sim. você acabou reencontrando, Sim, né, o irmão dela, né? sim. Que O meu primeiro namorado. Quem foi o lá em namorado que você 89, foi lá em 90, né? 1990 atrás sim. dele e No vocês Japão. se reencontraram, Foi, né? foi. E depois de um tempo vocês se reencontraram, casaram, né? Nos casamos o ano passado, E setembro do depois, ano qual foi passado. esse espaço entre aquela primeira vez, o tempo assim, que vocês ficaram longe?
Olha, nós ficamos, ó, 90, Quase 30 anos, né? 35 anos, na verdade. Caramba! Praticamente 35 anos. Quer dizer, é uma história que, gente, vê bem, não é a distância, não é o tempo, não é a né? distância, não é o Quando que tempo. e as coisas têm que acontecer, né? Acontece, e foi assim, em vários momentos, assim, pontos da minha vida, assim, a gente se reencontrava, era uma coisa, assim, Sim. reencontrava, mas não de ficar junto. Sim. A gente se reencontrava e separava de novo, porque, assim, cada um tinha o seu caminho, assim, muito diferente. Sim, sim. Aí hoje, nós estamos no mesmo... Não, ele mora aqui, eu moro no Japão, estamos, assim... Sim, sim. Mas, assim... Vamos lá, se eu viver até os 100, metade da minha vida já foi, né? Então Sim, eu sim. quero ter uma vida um pouco mais. Sim, sim, né? família. Quero viver a minha vida, Ai, minha que paixão, legal. apaixonada Ai, ainda. que legal. Bom, né? Mas que interessante, né? Porque ele também tem uma história muito, muito diferente, porque ele foi para o Japão para ser DKC, e no final ele virou engenheiro mecânico lá no Japão, né? Não, não é engenheiro mecânico, é Engenheiro elétrico. Civil. Elétrico. Elétrico? Então, ele foi engenheiro lá no Japão, e depois ele largou tudo. Com 40 anos resolveu fazer medicina. E hoje ele está aqui no Brasil, ele é cardiologista, né? Cardiologista agora. E ele mora aqui? Mora. E você mora lá? Eu moro lá. E vocês, você vem para cá, você vai para lá, né? Nossa, que história incrível, né? Depois de 35 anos... Parece conto de fada, né, você falando, né? Porque aquele primeiro namorado lá atrás que foi aquele lá... Passou vida, cada um foi seguindo sua vida, de repente se reencontra, né? Nossa, mas nós tínhamos uma relação, assim, um não queria, assim, puxar o pé do outro. Assim, se nós ficássemos juntos naquele período, talvez ia segurar. Alguém teria que abrir mão de alguma coisa. Sim. Então, assim, os dois novos, então ninguém queria abrir mão de nada, cada um queria seguir o seu caminho. Tem aquele provérbio, né, que o amor liberta, né? Sim, ele não pode ser uma coisa assim, né? Não dava, não era o momento. Não era o momento. E a gente tem aqui também mais uma mensagem aqui, né? Surpresa, vamos ver quem que mandou? Ai, não acredito. Márcia, Mitsuki, Mar, Dona Márcia, que trajetória de vida, hein? Você é uma pessoa muito especial, bastante honesta, justa, altruísta. Tenho certeza que jovens, crianças sempre lembrarão de você, das suas atitudes, da sua preocupação com elas, com o futuro. E especialmente a mim, eu também. Você salvou minha vida, se arriscando todos os dias no hospital. Só tenho que agradecer. Sempre vou te amar. Você sempre será a pessoa mais especial que já existiu na minha vida de muitas pessoas, tenho certeza. E todos nós queremos agradecer. Nós gostamos de você, nós te amamos. Nós gostamos de você. Ai, papá. E arigatou né. Watashi gosta de kurete, arigatou. Que lindos. Os dois são seus sogros. Meus sogros. Que legal. Nossa, que coisa. Ele não contou, né, pra você que você fez isso. Era surpresa. Não né? acredito. E tem mais ainda, né? Não acredito. こんにちは。今日は普段はお母さんには言えない感謝の気持ちを一人ずつ言っていきます。まずはかのちゃん、お願いします。お母ちゃんばあば、本当大好きだよ。家族思いのお母さんが大好きです。いつもありがとうございます。お母さん、いつも自分のことを応援してくれてありがとうございます。少しずつ恩返しができるような人になるために頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。お母さん、僕は23年間、これまで迷惑しかかけてなかったと思います。でも、自分で家族ができて、カノアとレナができて、お母さんがどれだけ大変だったか、どれだけ辛かったか、少し分かってきました。僕も立派なパパになれるように
頑張っていきます。僕たちは元気に日本で待ってるよー。 Nossa, que... Seus 2 filhos, né? Meus 2 filhos, ela? minha nora, Aham. minha netinha. Netinha! Nossa, eles são bem, assim, Nihonjin, né? Você São vê japonês que fala são. eles falam mais japonês, só japonês. Sim, mais, sim. Português mais falam um japonês. pouco. Muito pouco. Ah, que legal. E eles estão lá no Japão, né? Estão no Japão. Ah, e olha que ele falou no finalzinho. Material, que estou te aguardando, É, mamãe. Nossa, que legal. Obrigada. Nossa, que surpresa. Ai, ai, e Muito olha, obrigada mesmo. mas a gente queria aqui, sim, parabenizar primeiro, né? Poxa vida, que você tem uma história incrível e principalmente uma lição de vida mesmo que você dá para as pessoas, né? Que também estão no Japão, para as pessoas que estão aqui no Brasil também. A importância, né? Que você falou da comunicação, né? O quanto é importante, né? A comunicação e quantas portas te abriram. E também essa sua preocupação sempre com o próximo, você sempre se preocupa aí com seus funcionários, né? No bem-estar de todos, né? Que dê esse suporte, né? Não só ir trabalhar, não só dinheiro, mas dando todo esse suporte. Você divulgando também a nossa cultura, a nossa comidinha brasileira entre os japoneses. Então a gente só tem que, assim, que agradecer. Primeiro por você ter aceitado o convite, que eu sei que você veio nessa correria também para o Brasil, né? Logo, logo, acredito que você já está voltando para o Japão. E eu queria que você, assim, desse uma mensagem, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual é a mensagem que você deixa aí com toda essa sua experiência e todo esse sucesso aí para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer esse final, assim, estou um pouco emocionada, né? Porque, assim, eu acho assim, como eu falei há pouco, assim, nós todos precisamos, assim, de um projeto de vida, independente da idade, caminho que está no Japão, está no Brasil, mas, assim, o seu projeto de vida. Eu acho que cada um deve escrever a sua história e acreditar na história, independente do que as outras pessoas acham, né? Do que as outras pessoas, como eu falei, mestiça, não tem sobrenome japonês, e no Japão, mulher, assim, isso tudo era fato. Então, assim, isso não poderia me incomodar, né? Então, assim, acreditar. E todo mundo consegue, é só ter um projeto de vida. Escreva a sua vida. É isso aí. Olha só, então você que está em casa já viu, né? Essa experiência, essa história incrível. E, Márcia, a gente queria aqui deixar também para você uma pequena lembrança, né? Que é essa caneca aqui da Alternativa, né? Alternativa no ar aqui, que é para quando você estiver em casa, tomando seu chazinho, né? Você tá lembrando desse momento que foi muito, assim, de muita experiência, né? Realmente muito de grande aprendizado pra gente, né? Então, eu desejo, assim, muito mais sucesso para você. Espero poder um dia encontrá-la lá no Japão, quando eu for. Convidadíssimo, né? Por favor. E comer um pãozinho, com certeza eu vou passar sem falta. Agora, só de olhar aqui essa foto, me deu água na boca, né? Então, eu espero reencontrá-la lá no Japão. Eu espero você lá, está convidadíssimo, hein? Ok. Tá bom? Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa. A você que esteve até agora com a gente, muito obrigado. Não esqueça aí, sigam aí as redes sociais da Alternativa Online, deixe seu like, acione o sininho e compartilhe com seus amigos, né? Então até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Junto com a Alternativa no ar. Juntos 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 com a Alternativa no ar.